Nessa segunda-feira, começa o funcionamento das indústrias em Cuiabá, de acordo com o decreto do prefeito Emanuel Pinheiro. Mas com a pressão da Federação das Indústrias do Estado, esse decreto sofreu modificações e é o tema da nossa entrevista de hoje. Eu recebo aqui no estúdio Gustavo Oliveira, presidente da Fiente. Obrigada pela presença, Gustavo. Bem-vindo. Bom, Obrigado, Marina. É importante a gente estar aqui, esclarecer para todos os trabalhadores, todos os industriais, como é que vai ser esse funcionamento nesse período tão atípico de pandemia aqui em Cuiabá. de fato, então, vocês conseguiram mudar o decreto do prefeito que tinha restrições em relação a dias de funcionamento das indústrias, a horário que essas empresas poderiam funcionar. Como é que ficou depois da discussão? Bom, é importante esclarecer primeiro que de um total de 26 mil trabalhadores em indústrias aqui em Cuiabá, 18 mil já estavam autorizados a trabalhar porque são indústrias consideradas essenciais, aquelas que não podem parar. Indústrias de alimentos, indústrias ligadas à construção civil e tantas outras que não podem ter suas atividades interrompidas. Então, nós estamos tratando agora de cerca de 8 mil trabalhadores que estavam impedidos de trabalhar porque essas indústrias estavam fechadas e agora precisam retornar ao trabalho. Tudo que foi feito para esses 18 mil que nunca puderam parar, agora tem que ser aplicado para esses 8 mil restantes. Regras de trabalho seguro, higienização no ambiente de trabalho, todo um esquema de preparação da indústria para que o ambiente de trabalho industrial, que já é muito seguro, porque lá se usam equipamentos de proteção individual, lá tem regras claras para serem cumpridos, agora precisam ser aplicados também dentro desse contexto da Covid-19. Então, mais higienização, uso obrigatório de máscaras, uso obrigatório de equipamentos adicionais de proteção. E, principalmente, a proteção do trabalhador em alguns momentos, que não são nos postos de trabalho, mas em áreas como refeitórios, como transporte público, como a própria situação de espera do transporte nos pontos de ônibus, precisam ser trabalhados para que todos os trabalhadores possam ter segurança no retorno ao trabalho. Bom, mas as exigências, os critérios do decreto diziam que o funcionamento seria de até 10 horas por dia e 3 vezes na semana. Isso então caiu. O decreto engessava o horário de funcionamento das indústrias. Só 3 dias, como você disse, com limite de até 10 horas por dia. Isso é insuficiente para o ambiente industrial. Então, o que nós negociamos com a prefeitura, e esperamos um decreto ainda hoje regulamentando isso, é que os trabalhadores tenham turnos de 30 horas inicialmente. Então, esse trabalhador estava em casa, não estava trabalhando, agora retorna no regime de 30 horas. Isso permite às indústrias terem flexibilidade. Qual é a diferença? Antes era a indústria que tinha restrição de 30 horas por semana. Agora ela pode funcionar até 24 horas por dia, desde que cada trabalhador só trabalhe 30 horas. Isso dá flexibilidade para que cada planta industrial, cada setor se adeque ao que melhor funcionar. E aí a gente tem medidas trabalhistas que podem garantir redução de jornada, temos a contratação de temporários que podem suprir algumas posições que precisam ser feitas, outras estratégias para que trabalhadores funcionando 30 horas por semana nos seus regimes de trabalho, possam atender às necessidades industriais. Agora, Gustavo, hoje o secretário de Saúde, numa live pela manhã, foi bem enfático nessa questão do relaxamento das atividades econômicas, do isolamento social como um todo, que Mato Grosso está agora numa crescente de casos, o que é natural com esse relaxamento, e ele chamou a atenção de toda a sociedade, inclusive da classe empresarial, sobre os riscos desse relaxamento. Você acredita que esse é o momento seguro para se voltar a trabalhar com funcionários? Você disse aí 8 mil funcionários que estavam reclusos. Esse é o momento ideal? Bom, Marina, um fato é que a epidemia só se resolve quando ela atingir, segundo os especialistas, pelo menos 70% da população. As atitudes de comando e controle, elas dependem da saturação da rede de saúde, porque se todos nós, em tese, teremos que passar pela infecção para ficarmos imunizados, ela tem que acontecer de maneira controlada. O que nós defendemos é que assim, nenhuma indústria, nenhum estabelecimento deve funcionar sem regras de segurança. Mas não adianta a atividade empresarial ter segurança e a pessoa não ter segurança em casa, não ter segurança no transporte e não ter o principal, que é um comportamento seguro. O que é esse comportamento seguro? Uso obrigatório de máscaras, aumento da higienização de mãos e ambientes de frequência dessas pessoas. O poder público também precisa promover desinfecção de pontos de ônibus. Me parece que tudo isso está coberto no decreto de sábado que o prefeito editou. É toda uma estratégia de saúde. Nada disso funciona se a pessoa não for conscientizada. Então, isso é muito importante para quem está nos assistindo.
É a sua atitude que vai fazer a diferença. É a sua atitude em casa, é a sua atitude no ambiente de trabalho, é a sua atitude com os idosos, com o grupo de risco. É isso que vai fazer a grande diferença no controle da epidemia. Ficar em casa e a pessoa fazer churrasco, encontrar amigos, se visitar, sem as regras básicas de preservação, também não vai ser uma estratégia vencedora. O que a gente tem visto, inclusive especialistas estão dizendo nas nossas entrevistas, é que junto com esse relaxamento das medidas de segurança, há um relaxamento das pessoas que acham que tudo está voltando ao normal. Já que a atividade econômica está voltando ao normal, o transporte, então por que não receber a gente em casa? Por que não eu sair e dar uma volta no centro ou passar um fim de semana num lugar diferente? Você acredita e concorda que isso pode aumentar o número de casos a partir de agora? Olha, às vezes eventos simples, como ontem nós tivemos o Dia das Mães. Um imenso número de pessoas não conseguiu ficar sem ir lá dar um abraço na mãe. Às vezes a mãe tem mais idade. Será que essas pessoas tomaram os cuidados? Usaram máscara, se higienizaram, limparam as mãos, evitaram um contato mais próximo e desnecessário? Tudo isso é muito preocupante. Nós temos uma dinâmica social muito intensa no Brasil. Então, por isso que eu reforço a ideia de que é o comportamento individual que faz a diferença. Naturalmente, ontem, por conta desse evento dos almoços de Dia das Mães, muitas pessoas se encontraram, pessoas que já não estavam se encontrando há algum tempo. Uma pessoa contaminada num ambiente desse pode contaminar diversas pessoas na família. Eu participei de uma missão empresarial onde de 30 pessoas, 23 foram contaminadas. E foram contaminadas pelo contato de umas com as outras. Né? É muito rápido. A taxa de letalidade ainda é baixa para os padrões mundiais no Brasil, mas a gente não pode descuidar. E, de novo, proteger as pessoas do grupo de risco, é isso que é importante. Então, a única taxa de sucesso para essa epidemia, Marina, vai ser nós temos uma redução drástica do número de mortos. A gente fica contando muito o número de pessoas infectadas, mas a vitória dos países que já passaram pela epidemia passou por reduzir o número de mortos. Para isso, cuidar do grupo de risco e ter estrutura hospitalar disponível para quem precisar são dois fatores-chave de sucesso fundamentais. Bom, um outro impacto dessa pandemia foi nas unidades da Fiente espalhadas pelo estado. Na semana passada, o senhor anunciou o fechamento de unidades e a demissão em massa de funcionários. Quais são essas unidades e por que essa decisão foi tomada, essa medida foi necessária? Bom, o governo federal editou no final de março uma medida provisória cortando 50% dos recursos que SESI e SENAI recebiam em cima da folha de pagamento das indústrias. Para que todo mundo entenda, as indústrias do Brasil inteiro recolhem para um fundo nacional de SESI e SENAI e esse dinheiro é redistribuído, ele não fica onde a indústria está. Ele é transferido, uma grande parte deles, para o desenvolvimento industrial de outras regiões. Então, tipicamente no Brasil, Sul e Sudeste recolhem mais e esse recurso vai para Norte, Nordeste e Centro-Oeste para que se faça o desenvolvimento industrial. As unidades que nós fechamos, SESI e SENAI, em Cáceres e Juína, e o SENAI de Barra do Garças, elas tinham um cunho estritamente social. Algumas indústrias eram atendidas por essas unidades, mas o grosso do atendimento dessas unidades era para a comunidade, para pessoas que precisavam de qualificação, precisavam de oportunidade de emprego. E elas eram mantidas por esses recursos que foram cortados pelo governo federal. Então, nós mudamos a estratégia de atuação, as indústrias todas vão continuar sendo atendidas sem nenhum aumento de custos, mas o que nós tivemos que reduzir para a sociedade foi a oferta principalmente das vagas gratuitas, que são para pessoas de baixa renda, pessoas que precisam, e para a oferta para a comunidade. Cáceres, por exemplo, 35% dos nossos alunos no ano passado eram desempregados, pessoas que precisavam desse atendimento gratuito e que agora, por uma mudança de estratégia do governo federal, não poderão mais ter esse atendimento porque não tem mais dinheiro, não tem mais recursos para isso. Então, o impacto maior vai ser para esse público? Sem dúvida, vai ser por dois motivos. Primeiro, porque não teremos mais a vaga gratuita para ser oferecida ou a vaga com alto desconto para ser oferecida. Tinha gente que pagava aí 10%, 20% do valor total de um curso, o resto era coberto por esse compulsório. Mas mais do que isso, gente, muito comum nas unidades nossas de todo o estado, mas também em Cáceres e Juína, por exemplo, muita gente chegava nessas unidades para fazer os cursos de bicicleta, a pé, porque sequer tinha dinheiro para o transporte coletivo para chegar na unidade.
Agora as unidades não vão mais funcionar presencialmente, essas pessoas vão ter que fazer ou cursos à distância, com ensino à distância, com EAD, ou se deslocar a outros municípios. Quer dizer, se já era difícil chegar dentro do município na unidade, é inviável, completamente inviável ir para outro município, e é por essas pessoas que a gente sente mais o corte desse atendimento. E para esses funcionários, são 198 funcionários, sem retorno, essa decisão é definitiva para esse ano? Essa decisão é definitiva para 2020, foi aprovada nos conselhos estaduais de SESI e de SENAI como necessárias para que nós possamos sobreviver à crise. E a partir de agora a equipe começa a planejar um novo ciclo, 2021 a 2030. Quero dizer que essas unidades não foram fechadas definitivamente, elas estão sim fechadas por 2020. É uma medida para esse ano. É uma medida para esse ano e elas vão passar por toda uma estratégia de replanejamento. O Senai, por exemplo, de Cáceres, ele acabou de ser reformado, tem menos de 2 anos que foi entregue reformado para a sociedade. A gente imagina que ali possa ser uma plataforma não só de atendimento, de ensino à distância, de ensino virtual, com um ambiente preparado para que as pessoas possam lá fazer esses cursos virtuais, mas também uma estratégia conjunta de atuação com importantes segmentos da agroindústria. Então, por exemplo, conversar com a FAMATO, que também teve corte de recursos no Senar, e desenvolver estratégias de atuação conjunta de Senai e Senar para atender a cadeia de laticínios, desde o leite no campo até os queijos e produtos lácteos, base florestal, frigoríficos, desde a carne até desde os animais criados até a carne embalada. Então, novas estratégias de atuação para enxugar custos e ser mais efetivo. Mas de alguma maneira, esses funcionários poderiam ser reabsorvidos, de alguma forma? Para os funcionários das unidades. Primeiro, o IEL está, a partir de hoje, com os currículos desses profissionais, que são especialistas em indústria, são pessoas realmente que entendem muito de ambiente industrial, já está procurando a recolocação desses profissionais no ambiente de trabalho. Se tem uma crise muito forte, tem muita indústria precisando de gente muito capacitada nos seus quadros. A gente demitiu agora porque havia uma garantia do Senai Nacional e do SESI Nacional de que eles pagarão essas verbas rescisórias. Então, todos os trabalhadores tiveram, independente de ter o recurso do compulsório ou não, todos os seus direitos garantidos. E eles terão prioridade nas eventuais reaberturas dessas unidades, a prioridade de contratação será deles. São prata da casa, gente que entende muito, e a gente vai ter muita alegria de poder reabrir essas unidades e contar de novo com esses profissionais, se isso for acomodado nesse planejamento de 2021, 2030. Vamos esperar por isso. Gustavo Oliveira, obrigada pela entrevista, uma boa semana. Eu aqui agradeço, que a gente avance passando por essa crise, mas que a gente passe por ela com o mínimo de danos possíveis, em vidas e também na atividade econômica. Manter empresas e empregos é fundamental. Grande abraço, obrigado. Obrigada.